Bom dia a todo mundo. Estou vendo que já está entrando gente na sala para mais esse webinar da série que a gente está produzindo em parceria com o Sebrae Paraná e com o Sindivest Maringá e região. Tem sido dias aí bem intensos de troca, tanto nas lives que a gente tem feito à noite, né, quanto nos webinars que a gente vem fazendo nas manhãs de 2 dias depois. E está sendo para nós um prazer aprender o tanto que a gente vem aprendendo na medida que a gente se prepara, na medida que a gente interage, né, com a turma que vem participando. Essa iniciativa está abrangendo não só a região do Noroeste Paranaense, mas a gente está recebendo gente do Brasil inteiro e até de outros países, o que é muito bom, né? Assim, a internet tem essa vantagem, né? Ela possibilita a gente ultrapassar qualquer tipo de barreira geográfica. Não há Ontem um tinha gente, limitador, não há um limitador geográfico. ontem tinha gente de Portugal e de Israel, né? Foi muito bom, né? A Rose Orlean, que era diretora de produto da Focus até o final do ano passado, se aposentou, se mudou para Jerusalém, estava ela firme lá participando. Ela é uma pessoa incrível, está vibrando a beça e tal. Então é muito bom poder estar levando essa oportunidade, especialmente no momento que a gente está vivendo aí de pandemia, todo mundo muito em casa e tal, muito conteúdo disponível. Então é mais importante ainda, né, a gente está provendo conteúdo estruturado, de qualidade, né, que demanda aí uma preparação. E eu fico muito feliz aí de ser parte desse processo. Antes de passar a palavra aí para o Perseu e depois para o Roberto, eu queria só combinar com os participantes alguns processos, aqui, alguns procedimentos para a gente tirar o máximo possível dessa nossa conversa. É, os participantes devem estar percebendo aí na barra de comandos do Zoom, basicamente dois ícones, né, que a gente vai usar. O ícone de bate-papo, né, de chat, de bate-papo, que tem um balãozinho assim, né, que a gente vai usar para fazer comentários, para a gente eventualmente se apresentar, para quem quiser dar bom dia aí, para a gente ter uma ideia dos nomes e tal. Vamos usar isso para comentários, tá? E quem quiser fazer alguma pergunta, e elas são muito bem-vindas, eu queria usar... Oi, Renê, bom dia. Bom dia, Renê. Renê está Renê tá participando de todos, né, Renê? Renê, Paula Robert é outra também, que está muito assídua, né? Paulinha Robert, Júlio César, outro também, né? Júlia Herminelli também está com a gente direto aí em vários. Prazer aí ter vocês, né? Carlos Carvalho também, bom dia, bom dia. Que bom que a Renê está aproveitando, né? Como, né, a Renê tem que estar aqui com a gente numa próxima oportunidade, né? Porque ela é uma empresária de muito valor, né? Que trabalha com muita diferenciação e eu fico feliz aí por poder contar com ela e com todo mundo. Mas aí as perguntas e respostas, vamos usar o outro comando que aparecem dois balãozinhos. E por quê? Porque aí eu vou administrar as perguntas e respostas na medida do ritmo da nossa conversa, tá? Eu vou passando para o Roberto e, eventualmente, alguma resposta que eu mesmo possa dar, se eu estiver na minha área de conhecimento, eu vou adiantando lá por escrito, de modo que a gente vai estar otimizando aí o fluxo da nossa conversa e colocando as perguntas aí no momento que elas mais cabem, tá? Então, deixa que eu administro perguntas e respostas, o Roberto vai respondendo uma parte delas, vai seguindo com a sequência e, eventualmente, se houver perguntas que a gente não responda aqui, como elas ficam todas registradas e a gente tem a origem da pergunta, né, quem fez e tem os dados de contato de vocês, a gente repassa isso né, nos próximos poucos dias, tá? E outra coisa que eu também queria dizer é que na sequência do webinar de hoje, ao longo do dia, a gente vai mandar para vocês tanto o link para baixar o vídeo, para poder assistir de novo, se quiser, como os slides que o Roberto vai estar apresentando aí, a gente também vai compartilhar com todo mundo. Tá ok? Beleza? Perseu, você quer fazer uma palavra aí com a gente? Sim. Bom dia aí a todos que já, mais uma vez aí que estavam quando a gente começou. Bom dia aí a quem está chegando.
Mais uma vez, agradecer ao Instituto Rio Moda, aí na pessoa do Roberto Meirelles, agradecer demais a Roberto Canter, aí, que estava na live lá, brasileiro, não desisto nunca, e está aqui com a gente hoje, para trazer esse conteúdo, né, como o Roberto também comentou, né, que é muito mais próximo, né, a gente tem um enxurrado de conteúdo, mas aqui é um momento muito mais de troca, muito mais próximo e muito mais rico, né, que é a proposta do Tecnomoda, aqui do Noroeste do Paraná, junto com o Sindivest, Sebrae e Sindivest, essa maratona que a gente está tendo aí até o dia 14 de lives e webinars, que é só o começo de muita coisa legal que vai estar acontecendo. Então, quem tá chegando, quem está aí, participem, perguntem. E não termina aqui, né? Como o Roberto sempre fala, não termina aqui, porque nunca acaba, a gente está sempre construindo, porque o conhecimento tem a capacidade de se multiplicar. Então, vamos em frente. Muito bom, bacana. Eu vou publicar aqui a enquete para a gente perceber que a gente está com uma predominância da turma do Sudeste aí e tal, né? Mas as pessoas podem entrar aí à vontade ao longo do webinar, né? Ele começa cedo de propósito, né? Para a gente se... Eu mesmo vinha acordando mais tarde aí nos últimos dias, foi bom ter começado. A gente vai trocando o dia pela noite, né? Com essa coisa do confinamento e tal, mas está sendo muito bom acordar cedo, tomar banho cedo e tal, para já começar o dia mais cedo. Amanhã, para mim, pelo menos, é a hora mais produtiva do dia. E aí a turma que não entrou ainda pode entrar, ele vai ficar aberto o tempo todo e são todos sempre muito bem-vindos aí. Tá? Vocês estão vendo aí o resultado da enquete, né, na tela. A gente pode usar esse dispositivo também. Tá? O José Maria está aí também, bacana, José Maria, bem-vindo. José Maria está falando de Minas, né? Minas, muito bom. Tem gente do Brasil todo aí. Então vamos lá. Roberto, bola com você. Tá? Ok, joia. Renê, super obrigado. Roberto, super obrigado. Então, queria agradecer, né, a todo o convite, né, que o Rio Moda fez e poder estar participando desse programa super interessante de validação da nossa indústria, né, e de particularmente no trabalho com o Noroeste do Paraná, que obviamente, como o Roberto comentou, quando a gente deixa de fazer o presencial, né, e passa a fazer esse nosso modelo online, né, isso muda radicalmente e as fronteiras geográficas deixam de ter exatamente aquele valor. Por outro lado, a gente está lá, o recording, a gente está gravando, né? Então, tudo que a gente vai falando vai acabando sendo gravado, isso vira conteúdo permanente e algo que é muito, muito, muito interessante, né? Hoje eu fui convidado para falar sobre 4 palavrinhas, que elas aparentemente são isoladas, mas elas na prática compõem um único universo, que é o custo, o preço, a qualidade e finalmente o valor, né? Parece, né, título do filme dos Vingadores, mas não é, né? Então a gente vai... E a ideia, né? Roberto ficou rindo, lá, Renê, muito obrigado pelo sorriso. Normalmente quando eu falo essas coisas ninguém ria, mas fiquei muito encantado. Obrigado pelo apoio agora pela manhã, entendeu? De vocês estarem rindo. Como o Roberto comentou, tudo que a gente cria, né, na verdade, para quem trabalha com docência, quem trabalha com conteúdo, né, a gente cria um conteúdo e ele é entregue para a humanidade, então depois todo mundo vai ter acesso a esse material. Então eu queria um pouquinho, né, não tem como, eu trabalho, além de aula, palestra, educação, eu também trabalho, também tenho empresa, já tive várias lojas na área de joias, hoje eu tenho uma só, mas conheço o mundo da moda, tenho vários clientes, a gente projeta, Roberto e eu já fizemos diversos projetos em conjunto, adoro a região Londrina, Maringá, região que eu adoro, tenho vários clientes lá, não obrigatoriamente só na área de moda, agronegócio, saúde, alimento. Então, e é o mercado e eu normalmente vou pelo menos eu ia fisicamente com uma certa constância, pelo menos 1, 2 vezes por ano eu estava e estou na região, se Deus quiser, assim que o coronavírus acabar esse lockdown, eu vou voltar a estar numa das regiões que eu mais gosto no Brasil.
Eu conheço a área de moda, né? Sei todo o investimento em atacado nas confecções que é feitas no setor. E a gente vai falar um pouquinho, a minha ideia é conversar dessa uma hora e pouco, bater um papo com vocês, né? Primeira coisa que eu acho que é importante, né, é entender um pouquinho essas 4 palavras, né? Então, assim, afinal de contas, o que é, né? O que é esse olhar, né? Que você está aqui nessa foto do Bom Dia, e quem a gente está aqui de fora olhando e olha esse mundão, fala, uau, que mundão, mas tem uma pessoa aqui com uma máquina fotográfica, com uma lente, olhando um assunto específico. E eu acho que esse que é o cerne, né? A essência da nossa conversa de hoje. Você pode olhar o todo, que é muito importante, mas quando você fala de preço, custo, qualidade, valor, você, na verdade, você tem uma visão que ela é de baixo para cima. Você começa lá no detalhe e depois você vai ampliando. E esse é o grande, talvez, o grande segredo desse olhar, de como que nós, enquanto gestores, olhamos. Então, a primeira coisa importante, se eu falar uma coisa meio redundante, perdão, mas afinal de contas, o que são custos? Se você entrasse do ponto de vista da contabilidade, custo, despesa e gasto é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque, sob ponto de vista acadêmico, né, tudo que você gasta, ele é o 100%. Então, uma empresa gasta 100% do seu recurso financeiro, e que é dividido entre despesas e custos. E essa parte do custo, nós vamos chamar de custos tudo que está envolvido direta e indiretamente na nossa operação. Então, se você é uma fábrica, o que são custos? A mão de obra que está diretamente, então a sua costureira, é custo. A matéria-prima é custo. A máquina e a manutenção da máquina é custo. Energia elétrica é custo. Se você tem tingimento, a água é custo. Então, o primeiro ponto fundamental nos dias de hoje, e você tem que ter um bom sistema, um bom processo, um bom controle, é você entender quanto custa para produzir o seu produto. Ponto. E saber quanto custa a produção do seu produto, ela é uma decisão estratégica muito importante. Roberto, o que o coronavírus hoje tem mostrado? O coronavírus hoje, por exemplo, tem mostrado que talvez as grandes corporações estejam hoje profundamente arrependidas de resolverem, por uma decisão de custos, deixar de produzir nos seus países e concentrar 100% dos seus fornecedores num país só, China. Por quê? Porque o custo da produção, a grana, lá é menor. Mas hoje está se vendo que talvez não tenha sido estrategicamente a melhor decisão, porque você não tem matéria-prima para fazer respirador, você não tem matéria-prima para fazer cama, você não tem matéria-prima para fazer hospital de campanha. Aí você vê um monte de indústria tendo que parar tudo que faz para tentar fazer coisas, né? Quantos de vocês, né, que trabalham com moda, né? Quantos amigos meus, né? Eu tenho praticamente toda a indústria, né, de moda no Rio de Janeiro, são, né, de conhecidos e amigos meus. Quase todos eles pararam, né, e estão fazendo máscaras. É muito legal fazer máscara? É muito legal fazer máscara. Mas tem muita gente que está fazendo máscara porque a gente foi incapacitado de importar máscara e ter máscara suficiente para oferecer para as pessoas. Então isso é uma decisão interessante. Todos nós temos, independente do seu mercado, independente se você vende um produto de
mais alta qualidade ou um produto de menor qualidade, vamos falar sobre isso. Independente do seu público ser uma classe A gargalhada ou seu público CCD, todos nós temos que ter uma profunda orientação a custos. Então, só para a gente poder estar na mesma moeda, tudo que envolve, direta ou indiretamente, a fabricação do seu produto, a comercialização do seu produto, a logística que envolve o transporte do seu produto de alguém para alguém, nós vamos colocar na coluna de custos. Tá legal, gente, isso? Então, isso é um ponto muito importante para a gente ter. Ô, Roberto, então como é que eu fico com a despesa administrativa? Como é que eu faço com a água do escritório? Isso é um outro assunto. Um dia, né, Roberto, a gente pode montar um outro webinário falando de planejamento financeiro, né, de como que você fala de margem de contribuição, como que você constrói, eventualmente, né, uma gestão financeira para o seu negócio. Que é um assunto muito pertinente, que funciona bastante bem. O que só hoje vale a pena a gente tentar entender é que custos fala do tudo que está direto ou indiretamente ligado àquilo que você produz. Para quem gosta também desse lado acadêmico, pô, está sendo interessante, 8 e pouco da manhã, mas vamos lá. Custos podem ser diretos e indiretos. Você vai chamar de custo direto toda vez que você tiver um controle específico do seu custo. Então, se você faz uma calça jeans e você usa 1,2 metros de tecido para fazer a sua calça, e você sabe quanto custou o metro do seu jeans, e você sabe que aquele jeans, uma vez lavado, passado não sei quantas fases, dentro das máquinas, dos processos, etc., o custo dele aumenta em 50%, então se você sabe que o metro custa R$10 e está usando 1,2, portanto ele custa R$12, e que vezes 2, mais 50% de lavagem custa mais R$6, o seu custo de produção é 18. Isso é uma informação que todo gestor tem que ter. E isso é o que nós chamamos de custo direto. Roberto, o que é o custo indireto? Custo indireto é, por exemplo, quando você compra embalagem, quando você compra água, quando você traz água para o seu processo de lavagem, você tem 4, 5, 8 equipamentos que usam água e você não tem um reloginho em cada um dos equipamentos. Então você vai pegar aquele custo total de água e você vai ratear, dividir pelos seus 8 equipamentos. É um custo indireto. Por que indireto? Porque ainda que você saiba quanto que ele representa, você não sabe especificamente quanto que ele vai valer para cada um dos seus produtos. Entender isso é parte fundamental. Mas, Roberto, depois que eu entendi meus custos, é fácil marcar meu preço, certo? Não. Porque o que representa o preço? O que é o preço em si? O preço, a gente vai ver daqui um pouquinho, ele é uma combinação de 4 elementos. E é isso que é importante entender. E o custo do seu produto, ele é uma parte do seu preço. Ele não é o seu preço. Ele é uma parte do que nós chamamos de preço de custo. Mas ele não é o que nós chamamos de preço de venda. O preço de venda, ele está diretamente ligado, aí sim, a outros fatores muito importantes. Então, o que representa o preço? O preço é o modelo matemático, explicado através de valor monetário, grana, que faz com que, nesse mundo capitalista, onde você usa dinheiro enquanto meio de troca, as pessoas olhem o seu preço e definam o seu preço baseado em um número. E esse número faz com que você tenha a possibilidade de trocar. Então, R$100, R$80,
$20, são preços. O que eles representam? Representam uma grana que sai para o produto que entra. Mas ele é muito mais do que isso. Porque o preço em si, o preço tem, né, sobre o beabá do marketing, ele tem 3 características. 2 delas racionais, né? A primeira, né, o Roberto está comentando que o preço é variável em torno do qual consumidores e ofertantes devem concordar para que a transação ocorra. Perfeito. Então, o preço ele é uma combinação, mas o preço ele é algo, né, proposto, né? Todo mundo propõe um preço. Todos nós que vendemos algo e propomos um preço ideal. Um preço que consiga pagar os nossos custos, um preço que depois de pagar os custos sobre um dinheiro, que não esteja aptos a pagar nosso custo fixo, são as despesas, o resto das despesas, e que ainda sobre algum din-din para a gente ficar feliz. E que com esse din-din que a gente vai ficar feliz? É o lucro do capitalista, tem dinheiro para pagar imposto, e ainda sobra dinheiro para reinvestir no seu próprio negócio. Tá legal, gente, isso? Então, só que o preço, como eu estava comentando, ele tem uma característica. Ele é composto de 3 pilares. O primeiro pilar do preço é o valor monetário, né? Então, R$100. Então, você tem um produto equivalente, você tem, sei lá, uma blusa de malha com uma determinada malha de uma determinada, sei lá, 38 fios, e você tem ela é penteada, e aí você tem 2 produtos muito semelhantes, né, em 2 lojas, em 2 estandes, em 2 fábricas, sendo oferecidos. E um deles fala, olha, meu preço é R$100, e o outro fala, meu preço é R$95. E aí você, como comprador, você fala, bom, a qualidade... vou nem falar em qualidade, a característica da matéria-prima de ambos é semelhante, o acabamento que estão dando no produto é semelhante, eu vou comprar a 95, porque 95 é um preço menor do que 100. Tá legal, gente, isso? Então, o preço, quando você tem produtos que você considera muito equivalentes, serve como parâmetro, como base para você tomar a decisão. Legal. Mas você trabalha com atacado e você vende para o varejista, ou você é um varejista que vende para o consumidor final. E nós sabemos o quanto flexibilidade no pagamento é algo relevante na hora que você trabalha, né, e você oferece seu produto. Então você vira para a pessoa de R$95 e fala, olha, eu gostei muito do seu produto, quero comprar 100 camisas. E aí a pessoa fala, beleza, você faz aqui você me transfere uma TED agora, 100 vezes 95, né? Isso dá R$9.500. Você me transfere agora os R$9.500 e em até uma semana eu mando para o seu escritório. Fala, não, mas eu não tenho 9.500 agora para dar. Eu preciso de prazo para vender. Fala, lamento, mas por R$95 eu só consigo vender para você antecipado. Eu só consigo vender dessa forma. O que você faz? Você levanta, agradece, se você não tiver os R$9.500, dá 2 passinhos, entra naquele stand dos R$100 e fala, olá, tudo bem? Então, gostei muito aqui das suas camisas, custam R$100, eu estou precisando comprar 100 camisas, dá R$10.000, como é que eu posso pagar? E aí a pessoa fala, olha, isso aqui você paga agora, você dá 10% de sinal para garantir a entrega, e uma vez você vai me dar o seu cadastro, aprovando o seu cadastro, seu CNPJ não tem restrição alguma no Serasa, tudo bonitinho, eu vou lhe pagar, você pode pagar depois, quando chegar o produto, você paga mais uma parte, depois eu lhe dou 28, 56 e 74 dias para pagar. Você concorda comigo que até 1 minuto atrás todo mundo ia querer pagar 95, certo? E agora todo mundo quer pagar R$100.
Por que todo mundo quer pagar R$100? Porque você não ia pagar os 9.000, você não tem 9.500 para pagar agora. Você prefere pagar parcelado, você prefere trabalhar com o capital do fabricante. Por quê? Porque se você pagar 10% agora R$1.000 que você tem, esperar chegar o produto, e camiseta de malha é um produto que tem um giro elevado, você vende rapidamente, é muito provável que você vai vender uma boa parte do seu estoque, talvez em 30 dias, e você vai ter condição de, colocando a sua margem, vender e pagar o fabricante não mais com o seu capital de giro, mas com o lucro do produto que você vendeu. Tá legal, gente, isso? Então aqui a gente tem o preço com a sua segunda característica, forma de pagamento. Preço nominal é uma característica, então você vai dizer que 100 é maior que 95, mas a forma de pagamento ele é um outro elemento que representa um preço. Mas o preço, né, Roberto colocou lá embaixo numa frase para todo mundo que está lendo, preço é uma variável do marketing, né? A minha formação, eu sou carioca, perceberam pelo meu sotaque. Eu, quando tinha cabelo, perceberam que eu não tenho cabelo, ao contrário do Roberto Meirelles, que nos causa aqui inveja, entendeu, com esse cabelo, né? Ele tira do cachorro dele, que é super, né, e fica implantando nele, tudo bem, mas isso não vem ao caso, é uma intimidade de amizade, mas ok. Eu, quando tinha cabelo, eu fiz economia, mas depois eu acabei indo academicamente, trabalho hoje com marketing, gestão estratégica e canais. Então, mas quando eu fiz economia, né, eu trabalhei e, obviamente, conheço a parte numérica. Mas quando eu fui fazer especialização e fui trabalhar com marketing, o marketing é composto de 4 P's, né? E um do P do marketing, talvez um P muito interessante, é o P do preço. E o P do preço, ele tem, eu falei para vocês, 2 pontos. E o primeiro ponto que se relaciona é o preço nominal, o segundo preço, a forma de pagamento. Mas o preço tem uma ligação direta com o terceiro item que a gente está conversando hoje. O que acontece quando você, consumidor, entra numa loja? Você entra numa loja de sapatos, ok? Aí você vê 2 sapatos semelhantes. Aí um sapato, ele é vendido por 189 e o outro sapato é vendido por 589. Qual é a primeira coisa que você pensa quando você olha o de 589? Muitos falam, nossa, é mais bonito. Comigo sempre é assim, nossa, adorei. É sempre uma cara, mas não é isso. Qual é a primeira coisa que você pensa ao comparar um sapato de 189 com um sapato de 589? Eu sei que eu não posso ouvir o que vocês falam, mas eu tenho certeza que todos nós estaremos pensando, uau, o de 589 deve ser melhor. O de 589 deve ser de couro. Esse de 189 não pode ser 189, não pode ser couro, deve ser couro vegetal, deve ser sei lá, a vaca fugiu, sei lá, alguma coisa aconteceu. Então, é importante a gente tentar entender que existe uma relação direta na nossa cabeça, isso não é uma invenção do Roberto Canter ou do Roberto Meirelles, nem do brasileiro, isso é uma coisa mundial, que nós fazemos, nós, seres humanos, fazemos uma correlação direta entre preço e qualidade. E a gente assume, nós assumimos, né? Isso é uma coisa muito interessante para quem trabalha com serviços, né? A Alessandra Maris está aí também, né? Então nós somos prestadores de serviços, onde, né, para quem trabalha com serviço diferente de produto, a precificação do serviço é muito mais complexa. Calcular o preço de custo é relativamente simples, oferecer o preço de venda extremamente complexo. Mas é importante entender que na nossa cabeça a gente tem uma correlação direta entre qualidade e preço. E a gente assume que um preço baixo representa
produtos de qualidade baixa. E preços altos, produtos de qualidade alta. Se eles são ou não são efetivamente, é uma outra discussão. Durante muito tempo, produtos japoneses eram considerados de qualidade baixa. Produtos coreanos eram considerados de qualidade baixa. E até pouquíssimo tempo atrás, produtos chineses eram considerados de qualidade muito baixa. Como produtos brasileiros eram considerados de qualidade baixa. Como se eu virar para você e falar assim, gente, acabei de comprar aqui, olha, uma tampinha alemã. Todo mundo, uau, deve ser a melhor tampinha do mundo. Por quê? Porque ela é alemã. Então, existe uma associação na nossa cabeça que, quanto custou essa tampinha? Essa tampinha, no Brasil, possivelmente deve custar R$1, mas ela, por ser alemã, se eu pagar 3 euros por ela, tá barato. Por quê? Não, mas a matéria-prima não é a mesma? Mas por quê? Não, porque se é alemão é melhor. E o preço se expressa através disso. Então, é importante entender, para todos nós que trabalhamos com moda, que não obrigatoriamente o fato de você saber o seu custo significa que você sabe qual é o preço de venda do seu produto, e também não significa que esse preço de venda ele tem que ser determinado a partir do custo. Porque as variáveis de preço de custo e preço de venda, elas não são diretas. Elas são variáveis, como o próprio nome diz. Isso é um assunto para a gente poder conversar, né? O Roberto fez um comentário também interessante sobre a intangibilidade, né? Quando a gente vende um produto, né? Quando a gente vende uma caixinha, ela é tangível, né? Então isso aqui é tangível, bota na minha mão, é concreto. Quando você vende um serviço, quando você vende uma consultoria, quando você vende um software, quando você vende um negócio na nuvem, que eu nunca sei onde que é essa nuvem, né? Aqui está maior sol no Rio de Janeiro hoje. Onde está, afinal, as nossas nuvens? A gente não sabe, né? Meu humor é péssimo, tá? Alguém me perdoe. Se nós chamamos isso de abstrato ou de intangível. Então, o Roberto coloca algo muito interessante, que qualidade está muito ligado à percepção. Então, como é que a gente está construindo a nossa manhã? Custo é tudo que está diretamente ou indiretamente ligado ao que eu produzo. Preço é a maneira nominal pela qual eu espelho o meu produto. Está atrelado também à forma de pagamento. Então, valor monetário e forma fazem todos os componentes da mesma moeda. E eu tenho um terceiro elemento do preço, que é a percepção. E esta percepção do preço está diretamente ligada à qualidade. Vocês veem que tem um desenho aqui de uma bússola e em cima tem uma palavra em inglês chamada trust, que é confiança. Então a gente pode dizer que qualidade também está diretamente ligado à percepção, à construção da confiança. Então, quanto mais o seu cliente confia em você, mais ele percebe qualidade. E aí é importante a gente colocar sobre confiança. Confiança não significa que o seu produto é perfeito. Não significa que ele não dá defeito. Não significa que não dá problema. Confiança é simplesmente saber que se houver um problema, você vai resolver. Saber que se você faz uma compra de 5.000 itens, você não vai ter 250 itens com problema. Você vai ter 5. Confiança fala que quando você compra um produto com uma determinada característica e você faz um pedido, ele vai chegar muito próximo ou exatamente igual naquilo. Você compra um produto de seda, você vai receber seda. Você compra um produto de viscosa, vai chegar viscose. Se chegar um produto de algodão, vai chegar algodão. Se você comprou algodão de determinada característica, você comprou pima, é pima. Você não comprou algodão brasileiro, você comprou algodão peruano. Então, essa questão, e você não precisa fazer um teste e checar que o fato de estar escrito, né, algodão pima, obrigatoriamente, não, eu vou ter que testar, porque você confia.
Então, a confiança, ela é um elemento essencial na transferência de qualidade. Tá legal, gente, isso por enquanto? Todo mundo entendendo custo, preço, qualidade? E aí, finalmente a gente chega, ok, Roberto, mas o que é valor? Para explicar valor, eu vou mostrar algo diferente para vocês, né? O valor, ele é o final do bolo, né? O valor, ele é um conjunto de fatores que envolve o preço, o custo, a qualidade e algo mais. Então, eu vou falar, eu prometo que a gente chega no final da nossa conversa falando sobre valor, tá? Então, vamos primeiro entender tecnicamente. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um conceito, né, de como funciona essa rede, né, do que nós chamamos de jornada da moda, tá bom? Ou fluxo de operação na indústria da moda. Todo mundo que olha para o laranjinha vai olhar assim para o begezinho, rede de fornecedores. Mas o mais interessante é que é importante todo mundo entender que quando você fabrica um produto, você não mais fabrica um produto pensando no seu canal intermediário. Então, se você é uma indústria, você não fabrica um produto pensando no varejista. Durante muito tempo era assim. Você não fabrica um produto olhando para o produto. Durante muito tempo é assim. Hoje você tem que olhar assim, mas quem é que vai consumir meu produto? Se você é um fabricante, se você é um atacadista, quem vai entrar na loja do meu cliente para comprar? Essa é a grande pergunta. Quem são esses clientes? O que eles estão interessados? Eles estão interessados numa roupa de trabalho? Eles estão interessados numa roupa de sair? Eles querem uma roupa versátil? Qual é a idade deles? O que eles gostam? De que maneira a roupa é ou não é um processo de expressão pessoal? Então, você entender o seu consumidor nos dias de hoje é a tarefa 1 de toda a indústria, é a tarefa 1 de todo distribuidor, é a tarefa 1 de todo varejista. Quem são os meus clientes? No momento que você entende, né, e a gente tem aqui, né, Roberto, ao longo desse eu já li, eu vou participar, ontem eu não podia, mas a partir de amanhã eu estarei com vocês também nos eventos pela manhã, se Deus quiser. A gente vai falar de branding, que é gestão de marca, vamos falar de consumidor, então a gente vai ter uma visão muito ampliada de tudo isso que eu estou conversando, porque eu não vou passar muito tempo falando do consumidor, mas é importante entender que todas as decisões partem do consumidor. Quanto melhor, eu tenho uma frase que eu digo, não existe certo ou errado nas decisões estratégicas, desde que você saiba quem é o seu cliente. Se você não sabe quem é o seu cliente, né, é mais ou menos como você está perdido. Você perdido, qualquer caminho te leva a lugar algum. E quando você sabe para onde ir, vários caminhos podem te levar. Então, não estou dizendo que o melhor caminho é roupa popular e nem o melhor caminho é roupa de luxo. Estou dizendo que você tem que saber quem é o seu mercado, saber quem é o seu cliente. E você, indústria, e nos dias de hoje, né, eu trabalho com branding, com marca, também há um bom tempo, Roberto, a Alessandra também está aqui, a gente pode ousar dizer o seguinte, cara, houve uma época que você fazer marcas, criar marcas, era muito caro. Hoje, já não acho mais. Acho que hoje, por exemplo, né, é muito mais interessante você ter diversas marcas menores debaixo de um guarda-chuva, deixe que cada marca converse de maneira muito direta e muito clara com o seu público-alvo. Aquela coisa de que agradar gregos e goianos, né, agradar a todos, hoje está em desuso. É muito mais interessante você trabalhar com nicho. Mas vamos voltar para cá. Se você, né, conhece o seu consumidor, você aí sim, né, você começa a sua jornada.
Então, a jornada começa no consumidor e vai lá para trás. E aí você vai ter duas questões importantes. A primeira questão importante é assim, legal, bacana, que produto afinal eu vou fazer? E aí você vai ter todo um desafio na construção da gestão do seu produto. Você tem um olhar para trás e um olhar para frente. Qual é o olhar para trás na gestão do produto? Quem é que vai me fornecer? Quem são os meus fornecedores de tecido, de aviamento, de matéria-prima, né, de máquinas? Quem é que vai me oferecer os serviços terceirizados, ok? Então, isso é uma coisa muito importante, né, que a gente tem que saber, né? Então, isso é algo muito importante. Quem é a gestão do meu produto? Quem são as minhas redes de fornecedores? Porque elas vão estar diretamente, né, Perseu? E elas vão impactar o seu custo. E não só vão impactar o seu custo, elas vão impactar o seu custo, vão impactar o seu preço e, dependendo da sua rede de fornecedores, vão impactar a qualidade, portanto, a percepção que o seu produto vai ter lá no final para esse cara de verdinho, que é o consumidor final. E que, num modelo de indústria, atacado, distribuidor, varejista, a indústria, o distribuidor e o atacadista nem sabe quem é. Ele não sabe quem é, mas ele tem que saber imaginar quem é. Isso é uma coisa importante. E a gente pode até, se a gente tiver tempo, conversar sobre modelos hoje muito modernos de gestão, que eu sou super a favor, que é um modelo mais horizontal, né? Que eu acho que vale muito a pena de você discutir por que eu, varejista, não posso chamar o meu cliente para bater um papo comigo e por que eu não posso trazer o meu fornecedor para dentro disso, para ele conhecer o meu consumidor. Por quê? Sabe, se a gente não criar um grupo, sabe, uma coisa fechada de confiança, como que você vai comprar bem dos seus fornecedores, se os seus fornecedores só conhecem o seu consumidor dentro da ótica do varejista? Por que eu não posso conhecer o consumidor, saber quem é o consumidor, ouvir o consumidor? Porque às vezes o consumidor pode falar do meu produto, do concorrente, mas ele pode falar detalhes, desde a etiqueta que está colocada no lugar errado a um acabamento que talvez não seja o ideal que eu poderia propor diferente. Então, a gente tem que quebrar um pouquinho, né, o mundo dos startups, empreendedorismos e metodologias ágeis que eu venho trabalhando, vem me provando a importância, sabe, desse modelo menos vertical de gestão, sabe? Tudo de cima para baixo, vai impondo, né? E como que a gente pode trabalhar melhor, trabalhar mais horizontal, trabalhar numa maneira mais aberta, mais democrática. Bom, isso é um assunto para um outro dia, uma outra hora de poder continuar. Mas o que eu acho que é relevante é a gente entender que, uma vez que eu entenda da gestão do meu produto, eu vou olhar para a minha rede de fornecedores, vão ser minhas fontes, meu source, em inglês, eu vou ter as minhas negociações, e a partir do meu produto, eu vou ter dois pontos importantes. O primeiro é as categorias de produtos que eu vou oferecer. Então, você pode ser uma indústria muito focada, onde você só faz jeans, legal, e você pode só fazer jeans masculinos, ou jeans femininos, ou infantil, ou você pode ser só trabalhar com malha, ou só trabalhar com tecido plano, ou você pode falar, não, eu sou uma indústria mais diversificada. Então isso é uma coisa importante. Você pode trabalhar só com homens, só com mulheres, pode trabalhar homens, mulheres, pode trabalhar homem, mulher, criança, pode trabalhar com plus size, não plus size. Essa decisão estratégica das categorias está dentro da gestão do produto. E, obviamente, você vai definir o elemento da sua marca. O que significa isso? Cara, vou utilizar a minha marca, vou fazer private label, vou trabalhar com a marca do outro, vou entregar para o outro o poder da marca. E eu quero que todo mundo atente isso sobre a questão da marca. Porque muita gente nos pergunta, né, Roberto? Assim, poxa, mas será que vale a pena eu ter marca própria? Será que vale a pena eu ter a minha marca? E isso é um ponto que a gente pode hoje conversar um pouquinho.
Uma vez que você tem a gestão do seu produto, você tem a sua rede de fornecedores, você vai para o lado da grana, que é dividido em 2 pontos. Primeiro, preço, né? Quanto que o meu produto me custa e quanto o meu produto eu vou vender. E o orçamento, que é, ok, todos nós aqui, né, pelo menos, né, pré-Covid de 2019, todo varejo, toda indústria, né, toda distribuição trabalhava dentro daquilo que a gente chama de construção de um forecast, né? É tudo em inglês, né? Forecast em inglês é construção de cenário, né? Então, qual é meu cenário? Quanto que eu vou vender no primeiro semestre? Quanto que eu vou vender no segundo semestre? Quantas peças eu vou vender na minha coleção de outono e inverno? Quantas peças eu vou ter que fabricar para vender na minha coleção de alto-verão 2021? Essas decisões estratégicas passam obrigatoriamente por algo chamado budget, chamado orçamento. O orçamento, ele é sempre, quando a gente fala de produção, um exercício de futurologia. Sim, você tem que projetar quanto você vai vender, para a partir de quanto você vai vender, fazer o caminho inverso de quantas peças você tem que produzir, ou de quantas peças você tem que ter em estoque, que vão suportar esse valor de venda, e você, obviamente, vai ter que trabalhar um conceito muito importante dentro, né, desse conceito do orçamento, que é a famosa cobertura de estoque. Cobertura de estoque nada mais é do que a quantidade de produtos que eu tenho que ter disponível, seja ele no minha pronta entrega, seja ela em forma de tecidos para serem fabricados, seja ela em forma de produtos disponível na minha prateleira, seja ela no número de costureiras que eu vou ter disponível para fazer manutenção, ok? Então nós vamos chamar de cobertura de estoque tudo aquilo que a gente tem de estoque disponível para atender a demanda. Tá legal, gente? Então, eu tenho produto, está falando com o consumidor, eu tenho uma rede de pessoas, de empresas que me entregam produtos, que me entregam serviços. A partir daí, eu penso, ok, quantas peças eu fabrico? Eu vou ter que fazer um exercício futuro de, obviamente, né? A gente está vivendo hoje um dos maiores problemas, talvez o maior problema do mundo de hoje, literalmente, 5 de maio, não é saber que vai acabar, é que a gente não sabe quando vai acabar, e mesmo imaginando quando vai acabar, hoje nossa bola de cristal está, infelizmente, com problema. Então, se eu disser para vocês que tudo vai ficar maravilhosamente como era antes, eu vou estar mentindo. Mas se eu disser para vocês que nada vai ficar como era antes, também eu vou estar mentindo. A verdade, e muito sincero, a gente não tem capacidade de dizer nada. É capaz que tudo aconteça. Então, isso, para quem trabalha com gestão, é terrível. É terrível você olhar o que você tem hoje, né, e falar assim, caramba, quantas peças eu vou vender eu vou ter inverno? Não sei. Eu vou ter primavera, verão? Não sei. Eu vou ter verão. Sim, o tempo vai estar lá, mas qual canal que eu vou usar? Que é o nosso outro ponto. Eu imagino que muitos de vocês, o varejo de moda está sentindo, é um dos setores mais afetados pelo coronavírus, né, pelo Covid, pelo vírus do corona. E todas as empresas que fizeram um processo de transformação digital e que foram para uma parte mais de digitalização, de transformação, de aproximar o seu consumidor através de e-commerce, essas empresas, com certeza, hoje têm uma vantagem em relação às outras. Empresas que vendem renda recorrente,
empresas que vendem cesta de produto para entrega em casa, onde você mensalmente é debitado um valor do seu cartão. Tem vantagens, porque o esforço de venda ele diminuiu e atualmente pouca gente quer comprar. Então, se você tem hoje lojas e as suas lojas estão fechadas, como que você vende? Então, tem sido feito um esforço enorme, né, de se criar novos canais. Então, eu vejo um monte de empresa criando canais pelo WhatsApp, canais pelo Instagram, novos modelos de negócio. E é muito importante que nós, né, varejistas e nós, indústrias, e obviamente a indústria ela sofre ainda mais porque ela é um reflexo do varejo. Então, se eu tenho muitas lojas, e as minhas lojas, né, eu tenho a loja, sei lá, eu tenho a minha loja no Catuaí, né, e ela está fechada, eu tenho minha loja no centro e ela está fechada, eu tenho minha loja em Arapongas, está fechada, caramba, o que adianta, né, eu comprar produto? Eu tenho que escoar meu estoque. Então, o movimento da indústria, ele é um movimento que ele só vai acontecer depois que eu, varejo, vender meu produto que está estocado. E como eu trabalho com moda, ainda tem um outro problema, né? Ainda tem a questão da sazonalidade. E eu posso ter estoque de inverno, eu posso não ter estoque de inverno. Se eu varejo atualmente tenho pouco estoque de inverno e a minha venda na internet ou pelo WhatsApp não é boa, o pouco estoque é melhor, mas eu não vou fazer nada. Vou tentar vender o máximo que eu tenho. Se por acaso eu tenho um inverno crescendo e o frio acontece e eu não tenho estoque, é possível que eu vou querer comprar da minha indústria para suprir, mesmo, principalmente, se eu tiver um canal digital bacana. Mas aí eu, indústria, também tenho que ter um canal digital bacana, porque o meu representante não está mais indo na loja, o meu vendedor não está mais indo na loja. Então, nos dias de hoje, você ter de maneira consistente um canal de venda digital hoje como suporte para as suas operações, seja para o B2B, seja para o B2C, quando a gente fala para quem é leigo, né, faz parte. Quando é você B2B, business to business. Quando o CNPJ vende para um outro CNPJ, a gente chama isso de B2B. Quando o CNPJ vende para o CPF, a gente chama isso de B2C. Então, hoje, nos dias de hoje, praticamente todos nós, né, quer dizer, trabalhamos para acelerar a transformação digital no mercado, transformando indústrias com as suas equipes de venda em entregar ferramentas que possibilitem que eles consigam, né, vender digitalmente. Só pelo telefone, às vezes isso aqui, né, é o melhor companheiro hoje. É o tal do empoderamento. Então, existem alternativas. E existem alternativas hoje muito, né? O Sebrae está ajudando pra caramba em relação a isso. E vários órgãos estão, né? O sindicato, né? Assim, todo mundo hoje está se mobilizando, na verdade, Perseu, para criar facilidades para todo o mundo corporativo acelerar essa transformação digital. E lá embaixo aqui do azul tem relacionamento, que é um outro ponto. Todas as empresas, né? A gente vai ter, né, Roberto? Eu não sei se é na quinta, né, que vai ter relacionamento, não é isso? A gente vai ter vamos ter o nosso workshop de relacionamento, não é? Essa semana, não é isso, Roberto? Deixa eu ver. Acho que sim. Né? Deixa eu ver aqui, já respondo para vocês, só um instante, que de cabeça eu já não tenho mais nada. Não, mas é importante, né? Não, a Patrícia vai estar. Desculpa, quarta-feira vai ter a live com a Patrícia e na sexta-feira de manhã. Na quarta-feira à noite a live com a Patrícia e na sexta-feira, na quinta-feira à noite vai ser Branding Processo Criativo de Coleção com a Alessandra, a live. E na quinta de manhã
Vai ser Data Science no indústria da moda. A gente está com a programação toda publicada. Na semana que vem, depois a gente vai divulgar, mas na semana Uhum. que vem a gente vai falar sobre relacionamento, né? Então, assim, nos dias de hoje, né, as empresas que têm no seu DNA, na cultura do seu negócio, se relacionar com o cliente, quais são as empresas que hoje estão hoje como um diferencial estratégico claro quando você olha esse fluxo? São as empresas que desenvolveram transformação digital em seus canais de venda e as empresas que têm estratégias consistentes de relacionamento. E isso é algo que todos nós, quem não tem, acho que tem que, assim que melhorar, começar a pensar seriamente no assunto. Então, quando você tem esse mapa, e esse mapa claro, né, de como é que funciona o fluxo de operação da moda, a gente consegue entender um pouquinho o que é valor. Primeiro entender, né, o Peter Drucker, que é um grande sábio na área de estratégia e marketing, ele falou uma frase maravilhosa, que a primeira tarefa de toda a companhia é gerar clientes, né? E o nosso papel, né, lembra que nosso bate-papo fala de preço, custo, qualidade e valor? Todos nós precisamos criar esse encaixe. Precisamos criar esse que nós chamamos de market fit, né? Esse encaixe de mercado. E esse encaixe de mercado, ele passa por 2 pontos. Hoje, eu vou observar claramente quem é o meu cliente, quais são os seus desejos, quais são as necessidades, quem ele é, e o tal do criar valor, que eu prometo que eu vou explicar para vocês até o final. Lembra que eu falei com vocês sobre, rapidinho, marca, e a gente está falando sobre custo, preço, qualidade? Olha para cá que interessante. Todo preço, ele é um componente desses 4 elementos. Todo. E repara que o tamanho de cada um dos retângulos são proporcionais ou desproporcionais. Quando você compra um produto, esse produto, ele costuma ser, do ponto de vista de características, exatamente igual. Então, um tecido igual, ele não obrigatoriamente vai ser vendido lá para o consumidor final ao mesmo preço. Por quê? Porque você tem 4 componentes que compõem o preço de venda do seu produto, que é o produto em si. Então você pode, obviamente, entender que um produto, uma matéria-prima que tem um preço de 10 é diferente de uma matéria-prima que tem um preço de 2. Obviamente não tem mágica. Possivelmente é a origem, possivelmente é as características funcionais, as características físicas, elementos claros vão representar. Envolve, eventualmente, um desenho inédito, uma temática inédita, né? Então, elementos do produto. O produto, características do produto, funcionalidade do produto é o básico de todo componente de preço. Só que você tem algo chamado serviço. Por exemplo, quando você é uma indústria e você tem pronta entrega, e você é uma indústria que só trabalha sob demanda, o preço que você cobra quando você tem pronta entrega pode ser um pouco maior do que aquele que trabalha sob demanda. Por quê, Roberto? Porque você tem, por um lado do capital, o risco, já que você antecipou dinheiro para fabricar produto. Mas tem um outro ponto que muita gente esquece, né? Eu sempre brinco, né? Quando eu pergunto por que o preço do varejo online é mais barato do que o varejo físico, todo mundo costuma só perguntar assim, gente, por que você, quando compra na internet, você paga menos que no varejo físico? 99% das pessoas estão pensando agora, porque o custo da operação do varejo online é menor do que o varejo físico. Mas isso, pessoal, é o lado A da moeda, tem um lado B. O lado B da moeda é que o varejo físico te entrega algo chamado disponibilidade imediata.
Você vai na lojinha e você compra lá o chiclete, porque o cara botou no estoque. Você vai na loja e compra o sapato. Porque ele tem o seu tamanho, ele tem aquela grade que vai atender o seu tamanho. Você entra numa loja de eletrodoméstico, ela tem a sua geladeira e ela tem para entregar na hora. Isso é o serviço que o varejista, que a indústria, que o atacadista entrega para o mercado. Você quer esperar? Você quer esperar eu fabricar, eu ir lá no meu fabricante, comprar matéria-prima, produzir com o seu dinheiro garantido para fazer? Legal, você vai pagar menos. Você não quer esperar? Lamento, você vai ter que pagar mais. Então, entender que existe um serviço, logística, entrega, garantia, né? Não, olha, você tem uma... Se qualquer problema tiver numa peça, você manda por Sedex 10 e eu recebo o produto em até 24 horas, eu mando entregar para você. Depois eu vou fazer o teste para entender de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade. Mas o mais importante é o seu cliente estar feliz. Isso é um serviço que a indústria está te oferecendo, que o distribuidor está te oferecendo. E ele pode cobrar por isso. Não precisa cobrar R$1.000 por peça, pode cobrar 1 centavo por peça. Mas é importante que nós entendamos que no nosso preço de venda sempre inclui características do produto, o serviço que você oferece, a tal da experiência, que é um conjunto de fatores, né, bastante intangíveis. Então, a experiência ela envolve o atendimento, o espaço físico, a quantidade de variedade de produtos e marcas que você, como uma multimarca, oferece, você entregar na casa do cliente, você ter um personal shopper ou um personal fashion advisor, né, para poder ajudar você e o seu consumidor a comprar melhor, ou você oferecer uma consultoria estratégica de marketing e vendas para todo varejista que comprar da sua indústria. Você, indústria, oferecer um e-commerce onde você está na palma da mão do seu cliente, ele pode repor produtos e ele pode até, de repente, eu crio um e-commerce que pode colocar na marca do varejista, de maneira que quando o cliente do varejista entra, ele compra o produto como se estivesse na loja do varejista e esse pedido vai lá para a fábrica e a fábrica entrega o seu produto e o consumidor tem uma experiência, tem uma vivência que ele não teria antes. Tudo isso compõe o preço do seu produto e, obviamente, tem a sua marca, né? Então você pode hoje fazer, com certeza, uma sandália flip-flap, uma sandália de borracha, uma sandália de tira, né? E você pode chamar ela de polinésia, em vez de havaiana, né? Mas se você colocar ela do lado de uma havaiana, por mais igual que ela seja, se a havaiana é vendido a R$19,90, se você for vender ela a R$19,90, você não vai vender. Por que você não vai vender? Poxa, mas a minha loja, os vendedores são tão treinados quanto. O arquiteto da minha loja é o mesmo arquiteto da Havaianas. O meu produto tem a mesma quantidade de borracha da Havaianas. O chefe da minha indústria trabalhou na Alpargatas muito tempo. Poxa, lamento. Você não tem a história da Havaianas para contar. Você não tem marca. Quem você é? Você é um produto. E aí você vai ter que discutir o quanto que a sua não marca representa em relação ao preço do seu produto. Uma vez entendido que o valor do seu produto, o preço de venda, é essa combinação entre produto, serviço, experiência e marca, né? E uma vez entendido que você precisa conhecer o seu cliente, né? Então, quanto mais você conhece o cliente, maior a capacidade de entregar para ele algo diferente. E quando você consegue entender que
Hoje, quando você tem cada vez mais canais, e os canais de vendas existem para construir relacionamento e construir modelos de aproximar o seu consumidor e o seu cliente de você, a gente pode ousar dizer, né, que mesmo com esse quadro enorme aqui, onde a gente está falando de grana, retorno de capital, né, dinheiro, óbvio, né, que preço, custo, qualidade, valor, ele está envolvido dinheiro. Só que é importante entender que quando você olha o valor, do ponto de vista do seu consumidor, o valor do ponto de vista do seu consumidor fala sobre o conjunto de experiências que você está entregando para ele. E nesse conjunto de experiência fala o produto, o serviço, todo o agregado e a marca que você tem. Quanto maior a percepção de marca que o seu produto vai ter, você entrega valor. Você entrega valor para o consumidor e você entrega valor para o acionista, que é o capitalista. E o valor para o acionista é o valor da empresa dele, é quanto vale a empresa dele, é quanto representa a empresa dele, quanto que o mercado dá pela empresa dele, o famoso valuation, né? Então, é importante a gente entender que dentro dessa cadeia de compra e venda, valor é um elemento essencial, mas ele é, né, muito interessante, que ele faz parte do que é valor para o acionista, o que é valor para o consumidor. O valor para o acionista é as suas ações. O valor para o consumidor é toda a entrega que você está fazendo quando você vende o produto. E para a gente poder resumir, poder bater um papo já, né? Todo negócio, tudo que a gente está vendo aqui, faz parte dos objetivos da nossa operação. Essa operaçãozinha nossa aqui, ó, que a gente mostrou, ó, né? Consumidor, produto, finanças, né? Fornecedores e vendas. É tudo muito simples. E eu acho que todos nós entendemos como é simples, né? E eu estou sendo irônico, né? Que é a mercadoria certa, né? No preço certo, na quantidade certa, no canal certo, para o público certo, com a rentabilidade certa, com o seu posicionamento certo e com o seu cliente feliz. Então, entender de preço, custo, qualidade, valor, é entender que o seu cliente precisa ser feliz. Então, né, concluindo, né, o criar valor, ele é o atual objetivo de todos os negócios. Criar valor é entender a expectativa do cliente. Criar valor é entregar um máximo de experiências diferenciadas. Então, se eu não entendo o meu cliente, seja o meu cliente atacado, o meu cliente varejo, o meu cliente consumidor, se o meu cliente é a indústria, se eu sou um fornecedor de aviamento, de tecido, se eu não entendo o que o meu cliente espera do meu projeto, do meu produto, as chances de eu entregar a ele algo que seja o que ele espera e que atenda os seus anseios vai por carga abaixo. E é importante entender que o preço é um componente do seu preço de custo, né? É um componente do seu preço de venda. O seu preço de custo e o seu preço de venda não são diretamente. Porque você hoje pode, obviamente, quando você faz um preço de venda, você leva em consideração o preço de custo, legal. Como você leva em consideração a concorrência, legal. Como você leva em consideração os outros atributos, que é o serviço, a experiência, a sua marca, legal. Mas se você, por acaso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, obviamente a gente não vai conseguir responder, né? Mas se você vende um produto por 50 e ele te custa 20, se você amanhã consegue produzir ele por 15, você abaixa ele para 45? Não. Você mantém os 50. Porque o preço de custo e o preço de venda não obrigatoriamente fazem parte de uma equação direta.
Ele é um componente do seu preço de venda, mas ele não é o seu preço de venda. Então, isso eu queria terminar, né, falando sobre criar valor. Ele é uma prática diária. Se você, na sua loja, se você no seu atacado, se você na sua fábrica, se ontem na sua fábrica você produziu 2.000 peças e todas elas ficaram perfeitas, você pode hoje fazer tudo errado, concordam? Porque ontem você fez perfeito. Não. Todo dia você tem que ter perfeição. Todo dia você tem que ter tendência à qualidade 100 e erro zero. Porque o valor, que é essa relação entre a experiência que você entrega e o que o seu cliente espera de você, não é algo para ficar no muro, não é um stand, não é, com todo respeito, visão e missão. Criar valor é uma prática diária. Todo dia, o gestor, a sua equipe, o empresário, todos nós somos obrigados a entregar algo que faça os nossos clientes serem felizes. Então, se juntarmos tudo isso, o que você vê, né? Você vê a famosa experiência do cliente. Então, é isso que a gente está, na verdade, trazendo, né? Criar, quando você junta o preço, quando você junta o custo, quando você junta a qualidade, no final das contas, o que a gente está entregando é essa experiência. Essa experiência que ela é muito próxima, né, nos dias de hoje, né, desse desenho do auxílio, da colaboração, né? Hoje a gente está vendo o quanto que uma economia colaborativa, uma economia junta, onde empresas que teoricamente eram concorrentes podem trabalhar em conjunto, onde essa relação entre está todo mundo no mesmo barco, onde o meu fornecedor, o meu cliente, todo mundo faz parte de uma equação única. E se alguma coisa a gente tem aprendido em relação a essa crise que a gente vive, é como o mundo colaborativo é essencial no nosso sucesso. Então, essa era mais ou menos o que eu queria, nessa 1 hora e pouquinho, né, conversar com vocês. Tá legal? Roberto, você sabe que o que me chama a atenção é como que esses modelos, né, que a gente, enfim, vai reunindo aí na medida que estuda, né, que faz e tal, eles procuram encaixar, né, os conceitos dentro, né, de construções, né, e que, assim, é muito importante reconhecer o quanto que o modelo ajuda, mas ele não é uma camisa de força, ele não responde todas as perguntas. Não. A interpretação do modelo, né, à luz do contexto, né, de cada um, que no Noroeste Paranaense pode ser de uma forma, no Sertão Pernambucano pode ser outra, né? Assim, a gente agora está fazendo um trabalho grande no Pará, por incrível que pareça, que não tem uma indústria muito forte, mas que tem um varejo, né, muito desenvolvido também. Armazém Paraíba. São realidades, né, muito diferentes, mas esses modelos interpretados, né, conscientemente ajudam a gente a tomar as decisões, né, para buscar esse equilíbrio aí entre custo, né, entre preço, entre a percepção que o cliente tem do nosso produto. Então, é importante, né, lançar mão dos modelos, mas sem perder o senso crítico. Até que ponto, né, aquilo ali faz sentido na realidade, no contexto de cada um, né? Não tenha dúvida. Um modelo, né, Roberto? Nenhum modelo... você querer que um modelo responda 100% das suas respostas né, não faz o menor sentido. Eu sempre olho para o modelo dizendo assim, bom, ele serve para quê? Ele serve para te dar uma linha guia, né? E dali você, obviamente, e é importante que todos nós, gestores e consultores e acadêmicos, a gente tem essa visão que o modelo serve até para pensar fora do modelo. Ok, o modelo é esse. Esse modelo me serve? Não me serve? Ele serve para todo mundo? Né? O que eu posso negar desse modelo? Isso é algo, acho sempre muito importante. O Guilherme está fazendo uma pergunta aqui pelo campo de comentários mesmo sobre marcação de marca, né? Que as de moda variam de 3 a 7.
Como é que você... Às vezes mais que 7. Como é que você vê isso, Roberto? Markup? Aham. Então, em que sentido? Exatamente o que o Guilherme... Então, aqui tem duas perguntas, né, da Alessandra, Uhum. né? A Lei Aham. pergunta de liquidação, que é um assunto interessante, né? E o Guilherme, as de modo, vai de 3 a 7, depende. Vamos Uhum. falar assim, em geral, quando você a indústria, né? Então, a indústria costuma vender para o canal distribuidor, o canal atacadista, com uma margem de 1,7 a 2, ok? Uhum. Falando em número brutos, ok? Uhum. O atacadista costuma vender para o varejista também numa margem mais ou menos semelhante, né? Uhum. 1,5, 1,7 até 2, dependendo, né, do produto, dependendo do volume, às vezes até menos. Uhum. E o varejista vai vender para o seu consumidor final, né? Sempre lembrando, né? Então, eu estou lá no Marte, né? Eu sou a fábrica, eu vendo para um distribuidor, eu tenho uma margem, normalmente, a relação markup está sempre relegada a volume. Se eu vendo volume grande, minha markup é menor. Se eu vendo um volume pequeno, meu markup é maior. Essa é o modelo, é o modelo. Então, por que o varejista marca muito? Porque o varejista é obrigado a ter um estoque muito alto, ele tem uma variedade de produto muito alto, ela tem que ter uma cobertura de estoque muito alto. O grande custo, né, do varejista não é o ponto comercial, não são os vendedores. O grande custo de um varejista é o seu estoque. Ponto. Carregar esse estoque significa, né, andar com esse estoque físico disponível, né, faz com que o varejo tenha que ter uma margem mais alta para poder compensar toda essa carga. E aí a gente vai poder hoje analisar N maneiras mais modernas, né, de estratégias de você fazer com que o varejista possa carregar menos estoque e com isso a vez de até cobrar um pouco menos. Mas, Guilherme, teoricamente, a minha parte, eu tenho loja de joias, né? Acessórios, joias, prata, ouro, e que obviamente variam em função do tempo. Mas, em média, né? Obviamente, você tem uma pedra, né? Você tem um diamante, você tem uma turmalina, onde você tem um preço sem comparação, o preço é ilimitado, ok? Mas em condições normais, o markup do varejo para acessórios, moda, varia 2,2, 2,5, né? 3. Agora, lembra, só para a gente, Guilherme, só para responder rapidinho isso aqui, ó. Só para lembrar isso aqui, ó. Repara aqui o tamanho do quadrado da marca, né? Então, eu posso ser um lojista, eu vou numa fábrica que faz bermudas sublimadas de praia, tá bom? Para surfista. Eu compro um produto por R$ 28 e eu vendo ele por R$ 70 lá na minha loja. Mas é uma loja que não é no melhor shopping, ela não é para o público classe A, ela é para o público classe C+, ok? Eu paguei 28, vendi a 70, uma margem de 2,3, 2,4, né? Mas eu pego essa mesma bermuda, coloco, né, uma etiqueta com tucano e coloco dentro de uma loja chamada Reserva, ok? E eu pego, né, esses mesmos R$ 28 e eu vendo a R$ 389. E vende. E é possível que aquele 70 não venda e os 389 que o Rony vende. E ele marca 7, marca 8. Mas assim,
Mas ele marca, então não vale? Não cabe a nós aqui discutir o poder da marca, né? Uma bolsa Vuitton vale, né, 4.000 euros, uma bolsa Chanel vale 8.000 euros, uma roupa Dior vale o que ela vale, um sapato Louboutin vale o que ele vale. Quem sou eu para dizer? De novo, mas olha quanto tem de couro. Olha, gente, esquece a discussão. Ó, o couro, a tinta, é aqui embaixo, ó. Produto. Representa uma merreca, uma fração do seu preço total. Qual é o serviço que você está embutido? Qual é a experiência que o cliente está comprando? Qual é o valor que essa marca tem? Quantos anos de construção de marca? O que essa marca, né? O que um fundo vermelho, né? Se uma mulher está usando um sapato e ela cruza a perna e alguém vê, né? Obviamente não um homem, né? Uma outra mulher olha, né, para o fundo vermelho e entende que aquele é um Louboutin, o que isso representa em termos de status? Mas, Roberto, o sapato é ruim? Eu não sei, eu nunca usei um Scarpin Louboutin, mas eu imagino que ele deve ser, né, confortável, que ele deve ser anatômico, que ele deve ter um monte de atributos de produto, de serviço, de experiência, mas é óbvio que ele não é só isso. Ele é muito mais, Guilherme, além disso, né? Então, é importante entender, né? Agora, o fato de você... É um pica-pau, né? Isso, né? Mas não é tucano, era um pica-pau, né? Ou eu falei que era um bichinho. Falei tucano, Roberto? Eu falei tucano, Falou. falei errado. Então não era pica-pau. Né? Tá bom. Entendeu? É que eu não quis dar jabá. Né? Mas assim, o que eu acho que importa aqui, o Guilherme está comentando, nós vamos ficar mais pobres e teremos um cliente mais sensível a preço. As marcas internacionais vendem para o mundo, nós vendemos para o mercado. Então, respondendo, porque você fez uma pergunta e eu talvez não tenha acompanhado, né? Qual é a visão, qual é a visão deles sobre marcação das marcas, né? Não adianta nada a marcação ser alto se o peito não vende. Se o preço, deve ser o preço. Se o preço não vende. Não, não tenha dúvida, né? Eu acho que são discussões diferentes, né? Eu acho que existe o mundo pré-Covid-19 e o mundo pós-Covid-19. Você me pergunta assim, Roberto, você acha que quando as coisas voltarem ao normal, o que vai acontecer? Na minha muito modesta opinião, acho que tudo vai acontecer. Olha, vão ter muitas pessoas que consumiam produtos e eram consumistas, vão ter chegado à conclusão que ser consumista não faz o menor sentido. Que o que funciona é meditar, yoga. Mas vai ter muita gente que passa uma boa parte da sua vida poupando, economizando dinheiro, e que viu pessoas falecendo, amigos, conhecidos, familiares, que ficou hiperdeprimido ou deprimido em casa, e que vai falar que a vida é muito mais do que guardar dinheiro e vai consumir. E não vão ser poucas as pessoas que farão isso. Tem gente que vai consumir produto, tem gente que vai consumir experiência, tem gente que vai consumir serviço, tem gente que vai consumir tudo. Então, assim, garantir que... Roberto, então você acha que se o lockdown, se a quarentena terminar em maio, se em junho as coisas voltarem mais ou menos ao normal, você acha que as pessoas, a economia vai conseguir recuperar? Talvez. Por quê? Porque eu acho que existe um movimento nas pessoas chamado autoindulgência, que é o famoso eu mereço. E eu acho que todos nós, né, vamos trabalhar no conceito de eu mereço. Todos nós estamos sofrendo. Agora, óbvio, né?
Se você perdeu o seu emprego, se a sua indústria não existe, se a sua fábrica quebrou, se a sua loja acabou, aí a gente tem que tentar entender qual é o grau de extensão, né, dos danos da economia, né, e obviamente. Então, se você imagina que as pessoas não têm dinheiro, que as empresas não mais existem, e a gente está vivendo um abandono econômico, é uma realidade. Se a gente acha, né, porque, por exemplo, uma boa parte da indústria da moda, não sei como é que está hoje aí em Maringá, seria legal, Perseu, você poder comentar com a gente. Aqui no Rio, obviamente, tem um monte, Rio e São Paulo, né, tem um monte de gente sofrendo, né, muita gente algumas pessoas foram mandadas embora, né, mas a maior parte das empresas hoje está com redução de salários, 20%, 30%, 40% de redução de salários. Então, a redução de salários, ela não é um desemprego, ela é uma redução de salários que você está tendo que ajustar todo o seu consumo. Então, tem um monte de consumo hoje supérfluo que não está sendo gasto, né? As pessoas também estão gastando menos. Você está saindo menos, comendo lá fora menos. E existe tem havido uma adequação, né, dentro de cada um de nós. Então, eu acho que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Acho que pode ser caótico, mas acho que pode ser muito legal. Acho que tem chances reais de economia voltar e as pessoas consumirem, né? E as pessoas consumirem em todas as faixas de renda. Então, assim, eu acho que isso pode acontecer. O Guilherme está falando, vamos ter que rever os conceitos de marcações, de trabalhar de trás para frente, né? O consumidor que tem que ditar o quanto ele vai pagar pelos nossos produtos. Então, Guilherme, essa coisa do consumidor, mas que consumidor? Isso que é uma coisa importante. É o consumidor da 25 de março em São Paulo? É o consumidor do Saara? É o consumidor do centro em Londrina? É do centro de Maringá? É o consumidor do Shopping JK, do Village Mall, da Visconde de Pirajá, do Catuaí? Que consumidor é esse? É o homem? É a mulher? É a criança? É o avô? Quem é? Eu acho que é muito falar essa palavra consumidor como um generalista nos dias de hoje não faz o menor sentido. Eu garanto que vai ter um monte de gente sem dinheiro que vai querer comprar o produto mais barato. Ponto. Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu garanto que tem um monte de gente com dinheiro que vai querer pagar preços por coisas que nunca imaginaram que havia comprado. Ponto. Depende de quem é você. Quem é o seu público? Quem é o seu consumidor? Obviamente, indústrias e varejistas que sempre venderam produtos mais populares, talvez eles tenham hoje uma visão talvez um pouco menos otimista. E aqueles que vendem para produtos de maior valor agregado, talvez tenham uma visão mais otimista. Agora, também é uma oportunidade única de você construir marca. É uma oportunidade única de você dizer ao mundo para que você veio, quais são as suas crenças, se a sua empresa, se você tem um propósito. Eu não estou falando de você filmar, fabricar máscara e dizer como que você é bonzinho, você está entregando 1.000 máscaras ou 5.000 máscaras para o mundo. E eu acho que é um péssimo marketing você ficar divulgando o que você faz de coisa boa. Eu estou falando sobre propósito, sobre assim, eu existo para quê? Qual é a minha maneira de ajudar o mundo? Por que o meu produto contribui? Às vezes, cara, eu vi já o Karl Lagerfeld dizer o seguinte: o meu propósito é fazer as mulheres se sentirem mais bonitas. Joia. Tem nada de altruísta nisso. Não está dizendo que é para as pessoas se converterem no budismo e ficarem... Nada. É simplesmente valorizar a pessoa.
Nós, seres humanos, né, sentando por um lado filosófico, somos carentes. Somos carentes, né? E nós estamos carentes. Você pode estar com a sua família, mas você está carente de seus amigos, está carente de sair na rua, né? Obviamente, cada cidade tem a sua dinâmica, né? Mas quem mora hoje nos grandes centros, né? E quem, obviamente, né, mora nos grandes centros e tem uma consciência do tamanho do problema, né? E que está literalmente em quarentenado há 5, 6 semanas, todos nós, né? Eu quero encontrar meus filhos, né? Quero encontrar meus amigos, quero abraçar o Roberto e a Lê, né? Quero abraçar o Bock, que é o cachorro do Roberto. Quero estar com o meu cachorro, que não está comigo, por acaso. Quero, sabe? Então, todos nós temos isso. E nós, na sociedade de consumo, não tem como. Faz parte da nossa natureza transferir uma boa parte, né, desses nossos desejos e carências em produtos, em serviços. É uma moeda de troca do ser humano. Você pode discutir, você pode questionar. Então, assim, eu não sei se a gente vai ter que rever os conceitos de marcações. Eu não sei se a gente vai ter que trabalhar com markups menores. Eu sei o seguinte, que as marcas que hoje constroem estratégias consistentes de relacionamento, que têm hoje estratégias consistentes de múltiplos canais, que fizeram investimentos em relacionamento, canal, internet, transformação digital, né? Essas empresas estão hoje sofrendo menos, vão sofrer menos e vão ter maior capacidade de superar a crise. Eu queria, o Júlio fez uma pergunta aqui pelo Question and Answers sobre como é que esse consumidor se transforma, né? O que ele vai estar buscando. Eu super entendo que é um processo duríssimo, né? De purificação pelo sofrimento, né? Um dos caminhos da purificação, né? É o sofrimento. A gente está vivendo muito isso e eu tenho certeza de que emerge do outro lado, né, um ser humano, né, até porque não sei se faz sentido ficar falando muito do consumidor, né, o ser humano consome, enfim, um ser humano mais crítico, né, mais sensível, menos compulsivo, né, eu acho que a gente tende a sair mais crítico, menos compulsivo, querendo comprar menos e não necessariamente mais barato. Eu acho que o que se exacerba, né, com esse processo Isso. é essa consciência sobre valor, sobre a relação entre o que eu obtenho pelo que eu O que, que pago, né? realmente é? Será que o que importa são 10 do mesmo ou um Exato, especial? isso. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Acho que todo o sistema da moda, né, e não só da moda que se veste, mas da moda que se come, da moda que se dirige, da moda que se mora, né, ele vai estar trabalhando. Da É, moda, né? Da moda é, que se visita, né? Da moda de é. tudo, né? Do turismo, A tudo. gente sabe, moda é mais do que roupa, né? Moda tem a ver Isso. com expressão da cultura. Todo esse sistema ele vai estar trabalhando numa velocidade diferente, né? Mas não necessariamente com preço menor. Por quê? Eu vou ter que justificar mais o meu preço em termos do que é importante para aquele consumidor com quem eu me relaciono, que também é um mosaico, né? Um mosaico muito amplo, né? Eu sempre vou ter gente buscando coisas diferentes, mas raciocinando, avaliando, né, com mais critério. Eu acho que para isso eu tenho que estar preparado, Júlia. Em termos de a modelagem, o quanto que aquilo é mais versátil, o quanto que é mais durável, vai depender muito do segmento, né? Mas eu preciso estar preparado para justificar melhor o meu preço em termos do pacote de benefícios que eu ofereço, né? Isso Para aí. estar todo mundo muito mais. Pessoal, eu queria agradecer demais assim ao Roberto, a todo mundo que está participando. Aquilo que a gente falou acaba, mas não acaba. Mas como a gente tinha se comprometido aí com rolar mais meia hora, e imagino que algumas pessoas possam até estar com outros compromissos, eu acho que vale a pena a gente ir caminhando para encerrar esse nosso encontro. É, vamos compartilhar com todo mundo o material e a gente continua super à disposição para interagir, para tirar outras dúvidas que possam não ter sido respondidas aqui hoje.
queria, com isso, passar para o Roberto, depois para o Perseu, para a gente se despedir do grupo hoje. Então, gente, eu queria agradecer, né? Super obrigado, né, por todo mundo que está participando. Depois, a gente, quem quiser bater um papo, conversar, é um maior prazer. Para mim foi uma honra e um prazer ter sido chamado, né, e participar desse projeto, que inclui, né, vocês, né, o pessoal do sindicato, o pessoal do Sebrae, o Instituto Rio Moda, né? Eu acho que é essencial a gente estar podendo discutir, conversar, trocar ideias, de visões diferenciadas sobre esse assunto, né? Esse é um assunto que, como o Guilherme colocou muito bem, ele mexe, né, na nossa essência, né? Fala de grana, fala da nossa sobrevivência, né? Acho que tem uma coisa, óbvio que no webinário tem algo de teoria, né? Mas existe sempre uma relatividade, né? Sobre o que é teoria, o que é prática, né? Então, como que você pega isso e traz para o mundo real, para o mundo prático, para aquele mundo onde as pessoas estão literalmente colocando a mão na massa e fazendo acontecer, né? Então, quem quiser bater um papo depois, a gente vai ter, se Deus quiser, né, Roberto, mais outras oportunidades. Eu queria agradecer ao Roberto, ao Perseu, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e espero que a gente possa se encontrar rapidamente, de preferência, inclusive, ao vivo e a cores. Muito bom. Eu queria agradecer bastante aí a presença de todos. Obrigado aí, Roberto, pelo conhecimento de forma leve, tranquila. Foi uma base de reflexão muito boa. Tenho certeza que somou bastante para os empresários que estão aqui, quem vai assistir depois. E é isso aí, vamos em frente. Espero em breve, ou assim que possível, a gente se encontrar pessoalmente, conversar, tomar um café. Roberto aí do Instituto Rio Moda, mais uma vez, obrigado pela excelência. E vamos em frente. Hoje tem live, amanhã tem mais web, né? Essa semana tá boa. Semana tá boa. Obrigado, gente. Valeu. Bom final de dia para todos aí. Espero que a gente possa se encontrar hoje à noite na live, 19 horas, no Instagram do Sindivest Maringá. Tá bom? É isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.